Cleiton Levi, pelo Espírito de Augusto. Ore por eles. Para o homem do mundo, que ainda respira a cultura do revide e da desculpa, soarão como contrassenso as palavras do Cristo, que recomendam orar por aqueles que nos perseguem. Entretanto, nenhum ensinamento do Mestre é destituído de fundamento, e a estranheza em relação às suas palavras apenas revela a ignorância humana perante a realidade do Espírito. Observe a natureza e compreenderás a lição de Jesus. O perfume da flor anula o odor do esterco. Simples réstia de luz do mar consegue clarear o interior de grutas e cavernas. A chuva corriqueira logra, muitas vezes, apagar incêndios de grandes proporções. Assim também no campo do psiquismo humano. A prece nascida da sinceridade de propósitos constitui agente indutor para a liberação de ondas eletromagnéticas que, endereçadas às mentes adversárias, conseguem anular as forças destrutivas de que são portadoras. Se respondes na mesma faixa de pensamentos negativos, projetando de ti forças negativas, abres o campo para que outras forças de igual padrão invadam tua casa mental, impondo-te a perturbação em níveis ainda maiores. Por isso, aprende a envolver os teus antagonistas nas ondas de paz que podes e deves cultivar em teu espírito. Orar por eles, confiando no Pai, porque é da lei divina que o amor se sobreponha ao ódio e a paz prevaleça sobre a guerra. Uma boa palestra a todos. Meu boa noite a todos, que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio e em nossos corações. Sejam todos bem-vindos, os frequentadores desta casa e aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez. Sintam-se acolhidos pelo amor e pelo carinho do Mestre Jesus. E como é de costume em qualquer atividade da Casa Espírita, ao iniciarmos uma atividade de passes, um estudo, uma reunião, nós costumamos entrar em oração, fazer uma prece, conversar com Deus. E é essa a nossa proposta, o nosso convite, que nesse instante consigamos nós elevarmos os pensamentos a Deus, trazermos até nós, junto de nós, a mensagem, a imagem do Mestre Jesus, como se estivéssemos naquela época, nós em volta do Mestre, e o Mestre tecendo os seus ensinamentos. Deus Pai de amor e de bondade, queremos, Senhor, nesse instante, elevar a Ti o nosso sentimento sincero de gratidão pela oportunidade que nos
concedeste, Senhor, a cada um de nós, de nos encontrarmos, de nos reunirmos nesse ambiente de oração, para que possamos nós, Senhor, nos aproximarmos de Ti, sentirmos a Tua presença, vibrarmos do Teu amor e da Tua energia. Rogamos mesmo o auxílio e o amparo da espiritualidade que aqui se faz presente, no sentido de dilatar, ampliar a nossa capacidade de compreensão e discernimento, para que a mensagem da noite de hoje encontre abrigo em nossos corações. Com esse desejo, com esse propósito, pedimos a Ti, Pai amado, ao Mestre Jesus e à equipe espiritual aqui presente, a permissão para darmos por iniciada a atividade doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. A palestra da noite de hoje é do nosso irmão Cristiano Carvalho, do Centro Espírita O Consolador. Que ele seja bem-vindo, é um amigo querido e que os bons espíritos lhe inspirem. E eu tinha que ser mais alto ainda, né? Viu? Hoje estou me sentindo, né? Grandão, microfone lá em cima. Boa noite a todos, meus irmãos e irmãs. Dizer que é muito bom estar com vocês essa noite, nesse momento sublime que nos reunimos na Casa Espírita, sob as bênçãos de Deus, de Jesus, e que recebemos, né, tantos sorrisos, tantos abraços, tanto incentivo. Encontramos amigos queridos, conhecidos, amigos, amigas. Encontramos integrantes da nossa família. Vejam só. Estou vendo neste momento aproximadamente, vamos ver aí, 50, 60 pessoas da nossa família. Que legal, né? Encarnados. Espíritos encarnados da nossa família. Também espíritos desencarnados que estão conosco, nos auxiliando, nos intuindo, ouvindo a exposição doutrinária, participando dos grupos de estudos. Quem está chegando pelas primeiras vezes à Casa Espírita pode pensar assim: nossa, tem espíritos aqui? Sim, há espíritos aqui. A gente pode até contar os espíritos, né? Para começar 1, 2, 3, 4, 5 espíritos encarnados. Como somos espíritos. Não temos um espírito, somos espíritos. E espíritos que fazem parte de uma mesma família. Família de bilhões, trilhões, quatrilhões, septualhões, de um número infinito, gigantesco de espíritos. E vejam só, até mesmo o nosso irmão, a nossa irmã, que ainda está, por exemplo, praticando assassinatos em guerras, fomentando guerras, estupros, violências, desvios. Nossos irmãos, integrantes da nossa família,
filhos de Deus, irmãos, todos. Portanto, é preciso que a gente lembre, enquanto só um irmão destes, só um, ligado à Terra, por exemplo, de 21 a 25 bilhões de espíritos ligados a esse planeta abençoado chamado Terra, enquanto só um ainda estiver equivocado, ainda estiver em sofrimento, não seremos plenamente felizes. Por isso, o amor ao próximo, como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Mas, família. Temos a família nuclear, aquela da nossa casa, 4, 5, 6 pessoas, antigamente média, 2, e aí passa para os primos, né, os tios, avós, essa família chega a 50, 60 pessoas, 70, vizinhos, família, e assim vai. E o tema de hoje, ele iniciou em 2007, e a ideia é essa, fazer uma exposição doutrinária sobre a importância da família. Mas o tema é tão fundamental para todos nós que gerou 6 exposições. Hoje é a 6ª, que já foram feitas as demais aqui há alguns anos, durante esse período, desde 2007, mas uma independe da outra. E a gente chega falando sobre a responsabilidade dos pais, como lidarmos com as crianças, a questão dos avós, dos tios, dos vizinhos, do colega de trabalho, também nossa família, aqueles que encontramos pelas ruas, um desconhecido não, nosso irmão, como disse anteriormente. Mas chegamos em um estágio interessante, a adolescência. E vamos falar um pouquinho sobre essa fase. E esse trabalho foi baseado no livro Adolescência e Vida, ditado pelo espírito Joana de Anjos, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Se não estamos na adolescência, e aqui eu não vejo nenhum adolescente, tem alguns até que parecem adolescentes ainda, né? Mas se não estamos, já estivemos, ou vamos, ou convivemos com algum adolescente, ou vamos conviver. E voltaremos a ser adolescentes numa encarnação futura. Então já vamos nos preparando para lidar com nós mesmos nessa fase, a fase da adolescência. E ao contrário do que se imagina, até tem aquela frase assim que a adolescência tem um pouco de preconceito aí, né? É a fase da gatinha, né? Talvez isso tenha surgido porque os adolescentes, muitos não se preocupam com o banho, essas coisas todas, como arrumar o quarto certinho, né? Questões de organização, são mais despreocupados. Faz parte dessa fase da vida. Quando estamos adolescentes, nós já achamos que podemos tudo, não é verdade? Não nos preocupamos com riscos, na maioria de nós, né? Não nos preocupamos com riscos, com velocidade, com banhos de mar, de piscina. A gente acha que pode tudo. Chega naquela fase, né, que os pais são antiquados, não sabem de nada. Uma fase, né, que depois passa. Mas é primeiro que a gente lembre. É uma fase difícil para todos nós. Porque não se é nem criança e nem adulto, nem adolescente.
O próprio adolescente não consegue se identificar em alguns momentos. Eu sou criança? Eu sou adulto? Como vou me comportar? E temos as questões espirituais, porque da fase infantil até a adolescência, nós temos muito mais ligação com o mundo espiritual. Vejam só, estamos mais ligados com os nossos irmãos desencarnados, tanto para receber boas instruções, se estivermos abertos, como para recebermos conselhos inadequados. Porque somos espíritos milenares. Temos uma história gigantesca, um passado gigantesco, muitos relacionamentos no passado, muitas atitudes equivocadas, muitos acertos também, claro, porque chegamos até aqui. Mas nessa fase, o adolescente também está cercado muito por irmãos e irmãs desencarnados que talvez tenham contas a cobrar do passado daquele adolescente, daquela adolescente. E aí vem as intuições, as pressões, vem as pressões no sentido de gerar a melancolia e depois uma depressão, uma ansiedade. Vem os estímulos, vários estímulos. Então, é uma fase que precisamos ter muita atenção conosco mesmo e com os nossos filhos. Mudança. A questão hormonal afeta muito os adolescentes. Quando começam a se desenvolver as questões até de sexualidade, mudanças hormonais. E a gente já tem informação científica também, e Joana de Ângeles cita no livro, que em países de clima tropical, quentes, a adolescência nas meninas começa mais ou menos a partir dos 12 anos. 11, 12 anos. Nos meninos, 14, 15 anos, 16. É por isso que os homens são mais atrasadinhos, né? Por isso que a gente é mais lento, demora para tomar as decisões. Mas nas mulheres. Já nos climas frios, vejam só, a adolescência começa para as meninas aos 18 anos. Quando começa o desenvolvimento hormonal para gerar as atrações sexuais, por exemplo, para os meninos aos 20. Então, aqui, nos países tropicais, a atenção tem que ser maior. Porque não estamos preparados para lidar com todas essas mudanças nessa idade. Não estamos. A questão hormonal gera irritabilidade. Às vezes a gente não sabe por que uma menina ou um menino estão irritados. E a gente fica, mas por quê? O que está acontecendo? Claro, uma preocupação de pai, de irmão, né? Mas gera irritabilidade, gera incertezas, inseguranças. Então, não é fácil para o adolescente. E hoje, na era em que vivemos, na era da tecnologia, ficou melhor em alguns aspectos, porque a ciência avançou, a tecnologia avançou, mas é preciso atenção triplicada com a internet. Em muitas exposições doutrinárias, os irmãos vão ver esse alerta.
sociais, sobre os excessos, mas a ciência já está mostrando já está trazendo detalhes sobre os danos causados ao cérebro das crianças, dos adolescentes, dos jovens, com o excesso de tecnologia. Jogos que são alucinantes, de guerras, atitudes nas redes sociais que geram uma exacerbação da sensualidade, com danças. Não que o nosso tempo não tinha, né? No nosso tempo, no meu caso, há mais de 40 e poucos, aí não vou falar, mas tinha, né? Tinha dancinhas, tinha. Mas hoje, está tudo. E agora? Como lidar com isso? Qual é a hora de, por exemplo, darmos um chip para que o filho ou a filha tenham acesso ao WhatsApp, ao Instagram, ao Facebook? Difícil decidir, né? O que estamos fazendo hoje, a maioria dos pais e mães, é tentar resistir até o momento que dá. Porque chega um momento que a gente vê que não dá mais. Porque o que ocorre com um adolescente, uma adolescente, quando todos os coleguinhas de sala de aula, com 8, com 7, com 9, alguns com 5 anos, e isso não é uma crítica, é uma reflexão apenas. Quando o adolescente, a adolescente vem, eu sou excluída, porque todos os meus amiguinhos têm. E a adolescente faz chantagem, são atores, atrizes, muito também, né? Chantagem no bom sentido, né? Mas, realmente, sentem-se excluídos do grupo. Não ficam sabendo o que está acontecendo. A gente vai, resiste, até que chega nos 10, 11 anos, não tem mais jeito agora, vamos dar o chip e vamos tentar cuidar, instruir, alertar, mas não dá para proibir, porque está aí, na realidade. E o que mais vai fazer diferença para os adolescentes, eles vão ter contato com tudo, com o mundo, como nós tivemos, é o exemplo. É o exemplo. São os ensinamentos na família. Por isso, a importância da família. Da família nuclear, né? E muitos ainda têm dito hoje em dia, porque a família está acabando, porque está tudo piorando. Pelo contrário, a família se fortalece a cada dia mais. A gente vai ver, se nós pensarmos agora na nossa família, com 40, 50 pessoas por aí, envolvendo tios, avós, primos, a gente vai perceber que ali, naquele grupo, se contarmos, tem 1, 2 ainda envolvidos com bebidas alcoólicas, talvez 3, drogas. E digo ainda porque todos, num determinado momento, param completamente. Vem a conscientização e opa, suicídio indireto, bebida alcoólica, droga, cigarro, excesso de trabalho, excesso de alimentação. Mas nas famílias, 2, 3, algum outro envolvido com a criminalidade. Então aí nós temos uma notícia positiva. De 50, 47 estão buscando o caminho do bem. Não é verdade? Só que os fatos, as notícias negativas, elas chamam mais atenção hoje em dia. Então o adolescente, a adolescente, a base, a família, os exemplos vão
desenhos de guerra, não tem como. Não tem como colocar num. Né? Vão assistir na internet, nas redes sociais, mas a base, cuidado, uma atenção especial, dedicar tempo a esses assuntos. É muito importante. Como disse, somos espíritos milenares que temos um passado, tendências, todos nós, e os adolescentes também. E Joana de Anjos aborda nesse livro a adolescência e a sexualidade. Nós, a maioria de nós, está vivendo fases diferentes. Muitos vieram de uma fase de que o sexo era um tabu, era proibido. Havia repressão nesse sentido, na família e até mesmo na religião. E os pais e mães não tinham a liberdade de conversar sobre sexualidade e sexo com os adolescentes. Muitos de nós vão lembrar que os nossos pais nunca tocaram nesse assunto. Os nossos pais vão dizer que com os pais deles, sim, pode ser algo. Sexo era algo, meu Deus. E a gente vai ver que a sexualidade, o sexo, é algo natural, faz parte da vida. Claro que com responsabilidade, com respeito, promove a troca de fluidos, acalma, mas desde que não haja a promiscuidade, desde que tenha equilíbrio, respeito e amor. Quando esses fatores se unem, fica tudo melhor, mais equilibrado. E nesse sentido, hoje, os pais de hoje, talvez os de 40 anos para cima, 35, os de 60, muitos não conseguiram, os de 70 também não, mas podem ter e devem ter conversas sinceras, naturais, com seus filhos adolescentes. Porque na escola, como a ciência, se aprende as questões de reprodução, cientificamente, né? Algum professor até talvez vai auxiliar mais, mas é a ciência. Em casa, uma conversa. Filho, filha, nessa fase, você vai ter um namoradinho, uma namorada. O ideal é muito respeito. Filho, se está com uma menina namorando agora ou ficando, permanece só com ela por um tempo, né? Porque talvez muito mais antes, até os pais estimulavam, né? Ah, o meu filho, o lugar é meu. Ele está com uma menina, está com outro. Opa, né? Os pais achavam bonitos. Então, mais uma vez, não é uma crítica, é uma fase. A gente lembra de pais que estimulavam, também não por mal, mas por falta de conhecimento, os filhos a darem uma brincadinha na bebida alcoólica. Com 12 anos, com 13, isso aí não ocorre. Isso aí não ocorre. E da bebida alcoólica, começa, né? Vai para as drogas, vai para a maconha, vai para a cocaína, para o crack. Pais e mães que, tentando fazer com que o filho seja que ela não conseguiu, queriam modelos para o adolescente. Meu filho vai ser médico.
pode ser boa, às vezes muito mais por questões financeiras, escolhendo uma profissão que aparentemente vai render mais dinheiro, mas aquilo vai incutindo na cabeça do adolescente, até que em um determinado momento, eu vou fazer medicina porque o meu pai quer, porque a minha mãe quer. E aí, a gente vê que aquela garota que gostaria de trabalhar numa outra atividade, com arte, com filosofia, vira um adulto infeliz, porque fez o que o pai exigiu por questões financeiras. Então, claro que a gente pode sugerir, olha filho, talvez essa carreira, talvez aquela, mas a decisão é sua. E nós temos que estimular, claro. Mas se o filho diz que quer fazer jornalismo, por exemplo, e aqui é um jornalista, né? Estamos falando da profissão de comunicador, está ótimo. Financeiramente não rende. Só se for William Bonner, a Fátima Bernardes, né? Mas aqui na nossa região, mas eu não vou tolher meu filho. Né? Não vou desestimular, não devo. E preciso vigiar para não fazer isso. Porque às vezes, não, vai fazer direito, vai fazer odonto. Porque nós ainda somos mais voltados para o ter, em vez do ser, que é o que realmente importa. Então, as questões da sexualidade, a conversa sobre métodos contraceptivos, e aí vem aquela dúvida: opa, mas será que se eu estou falando com a minha filha de 13 anos sobre métodos contraceptivos, eu não estou a estimulando a praticar sexo numa época que ainda não tem maturidade para isso? Decisão difícil, né? Não se trata de estimular, mas falar sobre a responsabilidade da questão sexual. Emmanuel, o Espírito, que foi um senador em Roma, um padre, participou da formação da província de São Paulo, tem algumas encarnações conhecidas de Emmanuel. Ele cita que a relação sexual é quase como um casamento entre as almas. Olha a responsabilidade. E quando magoamos alguém, esse compromisso fica. A sexualidade é natural, mas a conversa é necessária. Porque pode vir uma gravidez num momento, talvez muito cedo, com 13 anos, com 15, com 17, com 16. E aí, alguns vão pensar em algo muito sério: abortamento. Vem até os estímulos externos. E abortamento, é preciso que se lembrem, é assassinato. A partir do momento que há a ligação do espermatozoide com o óvulo, já há o espírito ligado naquela sementinha, e se a gente rompe isso, significa tolher daquele espírito a possibilidade de reencarnar. E aí vai gerar, talvez, um ódio gigantesco. Danos. Então, quando alguém vem que até 3 meses não pode fazer o abortamento, até 5, tenta-se mudar as leis, alguns países aceitam, lembremos, é assassinato. Há um espírito ali ligado. Então, é preciso que a gente converse com o adolescente. E o cuidado, que o adolescente, o jovem, já sabe. Se surgir a gravidez,
a responsabilidade do filho vai ser tudo, vai ser do menino, a responsabilidade, sem medo, sem amedrontar, mas a conversa é necessária, muito necessária, no lar e em todos os lugares aonde estivermos. Dicas, conselhos dos nossos irmãos mais instruídos do que nós, né? Como o espírito Joana de Ângeles que citei aqui. É uma fase, como disse, de muitas mudanças, de reações, aquela fase de que a gente acha que tudo pode. Alguns adolescentes, uma vez eu ouvi uma frase: viva a vida louca, que o adolescente, a velocidade, e nós passamos por isso. Riscos que a gente corre, a experimentação, a questão do exemplo que vem da família, o tal do beber socialmente, que é um perigo para as crianças, para os adolescentes, porque eles seguem o exemplo. O exemplo está ali sempre. E num determinado momento, um pai que vê que o seu filho enveredou para a bebida alcoólica, para a droga, ele opa, como é que eu vou cobrar do meu filho se eu faço assim? Se eu falta a possibilidade até de cobrar. Falei da influência dos jogos, da internet, da mídia, da publicidade, a atenção que a gente tem que ter a isso, explicar, né, filho, olha, esse desenho aí que está vendo, essa série de Naruto, me parece muito violenta, mas saiba que na vida real é totalmente ao contrário, né? É o amor, é a calma, não tem mais tiro, só em guerras, porque o excesso pode gerar uma paranoia na cabeça do adolescente. Isso já é uma realidade, não é ficção, não é... pode ser. E algo fundamental para todos nós e também para a criança e o adolescente: a religiosidade, a ligação com Deus desde cedo. Nas casas espíritas, desde cedo, na evangelização infantil, crianças. Hoje já há evangelização de bebês, olha que legal, que fantástico, e até mesmo no ventre. Porque o espírito que está ali tem todas as impressões da família, do estudo. O espírito que se liga a um corpinho, aquela sementinha, visita a família antes de reencarnar. O livro Minha Vida em Gestação, que eu recomendo, mostra a chegada de um espírito, a aproximação de um espírito na família antes de reencarnar. E ali, era uma noite de Natal, por exemplo, aqueles que estavam ali reunidos sentiam um arrepio, uma coisa boa. Era aquele espírito que ia reencarnar na família, ali, dizendo: estou aqui. E ele ou ela já se sentindo amado, acolhido, já vem com muito mais segurança, né? Então, desde cedo, na evangelização infantil, na evangelização de jovens, pode chegar no momento que aquele adolescente, lá com 18 anos, 17, eu não vou mais. Vem aquela fasezinha do eu não vou mais, eu não quero, é chato, né? Mas a semente fica.
espíritas, na religião católica com a catequese, nas evangélicas, em testemunhas de Jeová, onde quer que seja, o amor, a religiosidade, porque nós já temos hoje a certeza de Deus, já temos a certeza de que Jesus é nosso irmão, nosso modelo e guia, que Ele continua nos apoiando, nos auxiliando por meio dos seus mensageiros. Já temos a certeza da reencarnação, de que somos espíritos eternos e de que tudo que plantamos nós vamos colher, tanto de bom quanto de ruim. Atitudes negativas geram resultados negativos e não é castigo, é aprendizado. E é importante que as crianças e os adolescentes e todos nós lembremos disso. Lembremos que somos uma grande família. Todos nós, partes de uma mesma família. E para encerrar, meus irmãos e irmãs, eu vou citar aqui os livros que usei para fazer esse trabalho de 6 exposições sobre o tema família. Foi Desafios da Vida Familiar, do Espírito Camilo, psicografia de Raul Teixeira, Vereda Familiar, Espírito Teresa de Brito, também psicografia de Raul Teixeira. Nossos filhos são espíritos, vejam só, nossos filhos são espíritos milenares, de Emílio de Miranda. Desafios da Educação, do Espírito Camilo, também por Raul Teixeira, e Adolescência e Vida. Então há muito material aí interessante para que a gente leia, para que a gente se instrua sobre família, para buscarmos sempre sermos exemplos e fortalecermos, porque todos estamos melhorando, evoluindo, um pouquinho de cada vez. O planeta Terra está melhorando, evoluindo, e nós vamos evoluir, não tem jeito. Estamos destinados ao progresso, sempre para melhor. Muitíssimo obrigado e sigamos com Deus. Possamos, uma vez mais, buscarmos a imagem do Cristo. Te agradecemos, Mestre Jesus, te agradecemos, Deus Pai, pela oportunidade de estarmos nesta casa na noite de hoje. Agradecemos-te profundamente, Pai amado, pela mensagem que nos foi transmitida. Que ela possa, Senhor, vibrar na intimidade de cada um dos presentes. Que ela possa despertar em nós o senso de urgência, a responsabilidade ao qual cada um de nós foi chamado. Nos veio à mente, durante essas palavras lúcidas, esclarecedoras, a imagem, a fala, o ensinamento do Mestre Jesus. Quando, ao se aproximar dele, as criancinhas com suas mães, com seus entes queridos, e elas são impedidas de se aproximarem do Mestre, por acharem, por ingenuidade, que o Mestre estaria cansado ou sobrecarregado naquele instante. Vendo isso, levanta-se, aproxima-se das crianças, das mães, dos discípulos que haveriam de aprender a lição, e vos diz:
Deixai, pois, vir a mim todas as crianças, pois em verdade eu vos digo que o reino dos céus é para todo aquele que se vos assemelha em pureza, em ausência de egoísmo, em ausência do orgulho, em ausência de todo e qualquer vício. O Mestre Jesus já sabia de todas as adversidades que as gerações futuras haveriam de transitar, de passar e de experienciar. Por isso, Pai amado, Mestre Jesus, com o seu exemplo, com os exemplos que vêm do mundo espiritual e com as lições dos irmãos que se propõem a trazer os ensinamentos do Mestre Jesus, como na noite de hoje, que possamos nós estarmos cientes da responsabilidade, do dever que cada um de nós assumimos quando constituímos uma família. Que possamos nós, Senhor, estar cientes da responsabilidade de ser pai, de ser mãe, de ser um irmão mais velho, uma irmã mais velha, de ser um avô, uma avó, um tio. Todos nós temos a responsabilidade, o compromisso assumido perante o Criador e perante nós mesmos e perante aqueles que vão chegar após nós, como nossos filhos, como nossos sobrinhos, como nossos netos, o dever de transmitir-lhes a mensagem do Cristo, os seus ensinamentos e os seus exemplos, transmitindo a eles valores como o amor, como o perdão, como a ofensa, o esquecimento da ofensa, como o acolhimento aos necessitados, transmitir a eles a importância do diálogo, da conversação sadia, da amizade, da verdade, do querer auxiliar e amparar a todos que estiverem à nossa volta. Que o nosso lar possa, Senhor Jesus, ser o local onde a nossa sociedade irá se transformar por meio dos ensinamentos morais que nós aprendemos com o Mestre Jesus, com os bons espíritos, com a doutrina espírita e com todo o homem de bem. Esse é o nosso agradecimento a Ti, Pai amado, na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.